dezembro de 1980, a parte leste da Inglaterra estava passando por uma grande onda de avistamentos de UFOs. Havia desde perseguições por carros de polícia, como UFOs sobrevoando plataformas de petróleo no Mar do Norte, e esta onda culminou com o famoso caso da Floresta Rendlesham. Na madrugada de 28 de novembro de 1980, em Todmorden, uma cidade do condado inglês de Yorkshire, o policial Alan Godfrey estava em patrulha um pouco antes do amanhecer ao longo da estrada de Burnley, procurando umas vacas que tinham sido dadas como desaparecidas. Elas só foram encontradas quando amanheceu, e misteriosamente haviam se deslocado por um campo encharcado pela chuva da noite anterior, sem deixar nenhuma pegada que indicasse a sua passagem. Godfrey estava quase desistindo de procurar pelas vacas, pois seu turno de trabalho estava chegando ao fim, e ele estava prestes a voltar ao posto policial, quando de repente ele viu um grande objeto a uns 90 metros adiante. No início, ele pensou que era um ônibus vindo na sua direção, mas quando se aproximou, percebeu que era algo muito estranho. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura. Tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras ou poderiam ser painéis. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Godfrey começou a desenhar o objeto que via quando surgiu um forte clarão repentino, e após isso, ele só se lembra que estava dirigindo a sua viatura normalmente mais adiante pela estrada, e o UFO havia desaparecido. Quando voltou ao posto policial, Godfrey notou que era um pouco mais tarde do que ele esperava, algo em torno de 15 minutos, e ele não tinha memória alguma desse tempo perdido. Temendo ser ridicularizado, Godfrey resolveu não fazer relatório oficial, mas mudou de ideia naquele mesmo dia, quando descobriu que ele não foi o único que viu aquele estranho objeto. Naquela mesma manhã, o motorista relatou ter visto um objeto branco brilhante e contatou a polícia de Todmorden. Além disso, policiais que estavam investigando roubos de motocicletas próximos do Vale Calder, que também fica no condado de Yorkshire, testemunharam um grande objeto brilhante descendo o vale na direção de Todmorden, pouco antes de Godfrey ter tido contato com o estranho objeto. Encorajado por esses fatos, Godfrey redigiu um relatório oficial e foi surpreendido quando o departamento de polícia decidiu liberar sua história para um jornal na semana seguinte. A partir daí, os ufólogos descobriram o caso e uma longa investigação foi montada por um grupo baseado em Manchester. 8 meses depois do ocorrido, Godfrey concordou em fazer uma regressão hipnótica por um psiquiatra de Manchester. A seguir, ele mesmo contará os fatos que se lembrou após a hipnose. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim, me senti à vontade com ele. Me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Depois de passar por tudo isso, Godfrey ainda foi forçado a se submeter a uma investigação médica para determinar seu status, e como resultado, ele foi classificado como apto e saudável. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele,
não se esqueçam de clicar no joinha e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe também as suas opiniões nos comentários e se inscreva também no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.